Olá pessoal, meu nome é Michel Hazuki e hoje eu vou demonstrar para vocês como a gente pode criar um script para carimbar a data em uma coluna específica. Essa dúvida apareceu lá na comunidade do Google Product Expert, na qual eu faço parte, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para a gente aproveitar um conteúdo, né? Já que o conteúdo de Google Apps Script não é tão comum em diversos canais, você não acha em todos os cantos. Então, vamos lá. Eu criei essa tabelinha aqui, ela é bem simples, tá? Nome, idade e uma data que está vazia. O nome, coloquei qualquer coisa aqui. Meu nome, criei dois nomes de exemplo, coloquei qualquer idade aqui. Para a gente acessar a página do Apps Script, basta você criar aqui, extensão, Apps Script. Ele vai abrir uma nova guia. Eu já deixei ele aberto aqui para dar uma adiantada. Então vamos lá. Quando você abrir a página, ela vem já com a funçãozinha em branco, escrito só My Function. Você seleciona ela, deleta. E a gente vai ter vai poder criar qualquer coisa aqui. Então, primeiro passo, vamos declarar que a gente vai criar uma função. Você começando a digitar ali, o Google já completa para você. Então, a gente vai criar uma função. O nome dela vai ser carimbar data. Por convenção, quando você vai criar o nome de alguma função, o padrão seria usar camel case, que é quando você começa a primeira palavra com letra minúscula. Aí, da segunda palavra em diante, você usa a letra maiúscula para cada palavra que vier. Então, essa vai ser a nossa função. O primeiro passo é a gente declarar a planilha, que vai ser a planilha que a gente vai estar acessando para manipular. A gente vai criar uma variável, uma constante, que se refere à planilha como um todo. Então, eu gosto de trabalhar bastante com constante, para deixar uma coisa mais limpa, né? Código limpo, um código mais legível. Então, tudo que não for alterável, por exemplo, qualquer coisa que seja fixa, um valor que vai ser sempre fixo, a gente declara como constante e dentro da função, se você for ter apenas uma função, você pode deixar essas constantes com letra maiúscula. Mas se você for ter variáveis globais, constantes globais, então as letras maiúsculas devem ser guardadas para as globais. E aí tudo seria declarado como camel case. Mas aqui, como eu só vou ter essa função, então eu vou criar as constantes com letra maiúscula. Então a primeira constante que eu vou precisar é a constante planilha. Para a gente declarar uma constante, usa essa sintaxe aqui. Cria lá a constante, o nome da constante, igual, e o que ela vai equivaler. Essa constante vai equivaler ao spreadsheet app. Como a gente vai manipular planilhas, então a gente tem que chamar a aplicação spreadsheet, o método spreadsheet app. Você também tem aí drive app, form app e diversos outros de acordo com o que você precisar manipular. Então, spreadsheet app, agora a gente vai pegar a planilha que a gente está vinculado, né? Esse script aqui, ele está vinculado a uma planilha. A gente não criou um arquivo de script à parte, então, como ele está vinculado à planilha, a gente consegue acessar a planilha diretamente por ele. E o método para acessar a planilha getActiveSpreadsheet. Tá vendo aqui que você tem vários métodos? O getActive, ele vai pegar a planilha ativa, porém, ele só é chamado se a planilha estiver aberta. O getActiveRange serve para você pegar um range de células. O getActiveRangeList seria se você tiver mais de um range de células. O getActiveSheet, ele já funciona, porém, ele também só vai funcionar com a planilha se ela estiver aberta. Como a gente quer pegar a planilha e rodar essa função, mesmo que ela não esteja aberta, nem nada do tipo, por exemplo, colocar um carimbo de hora, um carimbo não, a gente quer colocar um disparador para essa função rodar a qualquer horário, a qualquer minuto, de minuto a minuto, na verdade, né? A gente vai usar o método getActiveSpreadsheet, pois como esse script ele já está vinculado a uma planilha, então esse aqui seria o método mais correto. Se você precisar usar, se você usasse, por exemplo, o getActive somente, e você precisasse configurar um disparador para rodar essa função, você iria ter que mandar ele abrir a planilha por URL ou por ID, porque como o disparador não roda com a planilha aberta, ele precisa saber a qual planilha você está se referindo. Aí, para evitar esse tipo de problema, então a gente já usa direto aqui por padrão o getActiveSpreadsheet.
Esse método, sempre que você for usar disparador, é o mais recomendado. Get Active Spreadsheet. Agora, o próximo passo, depois que a gente pegou a planilha ativa, é pegar a aba que a gente quer manipular. E a aba que a gente vai manipular, a gente volta aqui ver o nome dela, se chama exemplo. Então, a gente vem aqui e coloca exemplo. Agora, o próximo passo que a gente vai precisar. Suponhamos que a gente quer deixar o código assim. Você não quer ficar alterando a todo momento o seu código em várias partes. Você quer fazer a alteração toda em uma única parte do seu código. Então, para evitar esse tipo de coisa, aqui, ó, o método que eu usei para pegar, a gente faz o seguinte. Tira ele daqui e cria uma constante. O nome dessa constante vai ser nome da aba de dados, por exemplo. Nome. Para constantes, eu não vou usar o camel case, que seria que nem eu criei aqui no carimbar data, que seria a primeira letra minúscula e a partir das palavras seguintes, letras maiúsculas na primeira letra. Eu vou usar o snake case, que é quando a gente separa usando underline. Aqui eu estou usando tudo em letra maiúscula, como eu expliquei no começo. Nome da aba de dados. E o nome da minha aba de dados é a que a gente recortou ali, exemplo. E agora, aqui dentro, a gente chama a nossa constante nome da aba de dados. Quando você começa a digitar aqui, ele já completa para você. Então, eu vou até separar isso daqui, ó. Aqui em cima, eu vou deixar as constantes que a gente vai precisar editar quando precisar alterar qualquer coisa simples. Por exemplo, você acrescentou a quantidade de linhas de cabeçalho, você vai ter ela aqui para alterar. Você mudou o nome da página, você altera aqui diretamente. Então a gente vai separar o código meio que em duas partes. O alterável do que não será alterável. Então, se futuramente precisar dar uma manutenção nesse código, ele só precisará vir aqui nessa parte de cima, alterar o nome das constantes e pronto, o código estará funcionando sem maiores problemas. Então, para adiantar, eu sei que eu já vou precisar de algumas constantes, eu já vou criar elas aqui no começo. A gente vai precisar saber o range de dados. Nosso range de dados vai ser de onde começa até onde acaba os nossos dados. Aqui ele vai começar da célula A1 até a C4, mas como eu quero que esse código rode enquanto tiver linhas, eu vou colocar até a C, para ele pegar quantas linhas tiver para baixo. Então, o nosso range vai ser A1, A1, dois pontos, C. Assim, ele vai pegar todo o range que tiver, enquanto tiver linhas, ele vai pegar todo esse range. A gente também vai precisar de uma outra constante, que é a quantidade de linhas de cabeçalho. Essa quantidade de linhas de cabeçalho seria quantas linhas a gente tem aqui acima antes da base de dados. A nossa base de dados começa pulando o cabeçalho. Agora, digamos que por algum tipo de formatação você tem, sei lá, 5 linhas ou essa tabela está mais para baixo, seus dados começariam da sexta linha. No nosso caso aqui, os dados começam da 2, então a gente só tem uma linha de cabeçalho. A gente vai lá no nosso script e declara que a gente só tem uma linha de cabeçalho. O que mais que a gente vai precisar? A gente também vai precisar saber em qual coluna que a gente quer carimbar essa data. Então, vamos criar aqui também uma constante. Coluna para carimbar a data. Uma coisa interessante, pessoal, é você sempre declarar a sua constante, a sua variável, seja o que for, de uma forma que ela faça sentido. Por exemplo, aqui tá bem claro que essa variável é referente à coluna que eu quero carimbar a data, que no caso vai ser a terceira coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, então a gente vai carimbar aqui na C, na terceira coluna.
Então, você sempre declarar os nomes das constantes, das funções, das variáveis, de tudo, nomes que façam sentido, para você não ficar depois tendo que decifrar o seu código, entender o que é cada coisa, vendo onde ela foi declarada, vendo o que ela foi declarada. Por exemplo, tem gente que costuma fazer tipo isso aqui, ó. Você cria lá uma variável e coloca o nome da variável de RD. Aí você coloca aqui igual a 1C. Agora que eu estou fazendo aqui esse código, eu sei que RD seria tipo uma abreviação de range de dados. Só que você imagina depois de ter crescido esse script aqui para, sei lá, 15 funções, e você em algum momento chama uma função ou declara essa variável aqui como global, por exemplo. Uma variável global seria, ela está fora da função, e você ia ter que ficar procurando, se você não lembrar depois, tipo, imagina um mês depois você vai dar manutenção nesse código. Você ia ter que ficar procurando o que é esse RD, o que é essa variável RD. Isso é bem chato, então é mais fácil você já declarar com um nome que faça muito sentido, assim você evita esse tipo de coisa futuramente. Fica um código bem mais limpo, um código bem mais legível, até outras pessoas, quando for ver seu código aqui, vai entender o que está acontecendo. Você não vai ter que ficar comentando o seu código a todo momento, dando explicações. E isso é bem mais simples. Então, por convenção, por qualidade de código, é melhor a gente manter um nome que faça sentido. Então, vamos comentar aqui, ó. Para comentar, você digita aqui 2 barras, e o que você escrever na mesma linha daqui para frente, ele não fará parte do seu código, é apenas para explicação. Vamos deixar aqui bem claro. Como esse código eu vou colocar ele no fórum para uma pergunta específica, então eu acho interessante deixar claro aqui para o usuário que vai receber a resposta, né? Para ele saber que essas constantes aqui ele vai precisar alterar para funcionar na planilha dele. Eu não sei qual é o range de dados que ele vai usar, eu não sei quantas linhas de cabeçalho ele tem, não sei o nome da aba dele e também não sei em que coluna que ele quer carimbar a data. Então já vou deixar isso daqui separado porque são essas informações que eu vou precisar no código ali abaixo. Então vai bastar ele alterar aqui e o código para ele vai estar pronto, vai estar funcionando perfeitamente. Agora eu vou comentar aqui do lado para ele saber o que é cada coisa. Vou colocar aqui, que é o range dos dados que ele tem, no caso. Aqui vai ser a quantidade de linhas que tem antes de começar os dados. Como aqui nesse exemplo só tem uma, é o mesmo. Aqui vai ser o nome da aba onde estão os dados. E aqui vai ser o número da coluna que o script... Opa, faltou uma barra aqui. Número da coluna que o script deve carimbar a data. Então, aqui já está pronto, essa parte aqui já está pronta. Vou deixar um aviso aqui para ele não alterar mais nada daqui para baixo. Então vamos dar continuidade aqui. Ó, eu vou dar o comando aqui, Alt Shift F, para ele dar uma indentada aqui no código automaticamente. Agora vamos continuar aqui. A gente já tem a constante que se refere à planilha. Agora a gente vai precisar de uma constante que se refere aos dados. Então a gente vai chamar ela de constante dados, que nada mais é do que a planilha acessando o range. O range de dados que a gente já declarou ali em cima,
Não sei se vocês perceberam que quando eu selecionei ele aqui, ele acendeu ali em cima. Ó, tá vendo que aqui a quantidade de linhas está apagada? Ó, o range de dados está apagado. Quando eu seleciono, ele acende. Ou seja, eu agora definitivamente eu estou usando essa variável aqui. Essa constante, ela não estava sendo usada, agora ela está sendo usada. E para a gente pegar os valores que tem na célula, a gente usa esse comando aqui. O getValue, ele serve para pegar o valor de uma única célula. O getValues, ele vai pegar o valor do range inteiro. A gente também tem o getDisplayValue e o getDisplayValues. Esse getDisplayValue, a diferença dele para o getValue é que o getValue, ele vai pegar o valor físico, né, o valor real da célula. O valor real que eu me refiro seria isso aqui, ó. Eu posso vir aqui e colocar uma data. Esse aqui é o valor real da célula, mas digamos que essa data ela pode estar junto com uma hora. Aí o valor real dessa célula é esse aqui. Só que a gente pode vir aqui e formatar essa data para não mostrar mais a hora. Eu quero que fique só a data. Ó, o display value, ele vai pegar somente a data, e o get value, ele pega o valor real da célula, que seria esse daqui. O valor real da célula contém hora. O valor mostrado não contém hora. Então essa seria a diferença entre você usar o get value e o get display value. No plural seria para pegar um range, no singular é para pegar o valor de uma única célula. Então, como a gente já tem aqui um range de dados, que é mais de uma célula, a gente vai usar o values, get display values. Agora, pessoal, essa constante aqui, né, dados, para a gente ver se ela tá vindo certinha, se está tudo pegando, a gente vai dar um console.log. Eu recomendo vocês usarem e abusarem o console.log, porque muitas vezes a gente escreve um código, não sabe nem se essa variável aqui está funcionando, se ela está recebendo alguma coisa, aí você vai tentar criar um loop em cima dela, sendo que ela não está pegando nada. Então, sempre que a gente acessar alguma célula, pegar o valor de alguma coisa, dá um console.log, verifica qual formato que esses dados estão vindo. De repente, você está tentando acessar os dados diretamente e ele está vindo em uma array. Então, você não vai conseguir acessar os dados diretamente quando ele está dentro de um array. Você vai ter que indicar posições. Então, sempre que der, você dá um console.log ali, usa esse esquema aí que vai te poupar muito dor de cabeça. Vamos rodar aqui o código, vamos ver o que é que está vindo. Opa! Ah, tá. Aqui, ó. Get Active Spreadsheet. Eu só mandei ele pegar a planilha ativa. Então, esse método aqui, para mim acessar diretamente o nome da aba de dados, ele está errado, ele não é aqui. Get Active Spreadsheet. E agora sim, aqui eu tenho que chamar o Get Sheet by Name. Agora sim, acessei a planilha ativa, vou acessar a aba. E a aba que eu quero acessar, o nome da aba de dados. Agora vamos lá, rodar de novo aqui. Bom, agora o erro foi aqui no console, então falta o ponto .log. Opa, agora sim, pessoal, agora tá certo aqui, ó. Vamos rodar e ver o que vai vir. Ó, ele pegou aqui, tudo certinho, tá vindo dentro de um array, tudo ok. Vamos tirar aqui essa data. Aquela data lá, ela estava sendo pega aqui. Vou executar de novo, vai vir tudo em branco agora. Aí, tudo certinho, ó. Então agora o próximo passo que a gente vai fazer aqui é criar um loop para ele poder
rodar todos esses dados, né? Ele iterar, passar em todos os dados, fazendo o que a gente precisa que ele faça. O loop que a gente vai usar é um loop bem simples. É um loop for, é básico, você tem diversos loops aí que você pode usar para iterar sobre esses dados, mas acho que esse daqui é o mais legível, né? Então, vamos dar preferência para ele, até porque a função não vai ficar muito grande, vai ser uma coisa bem simples, bem rápida, então acho que não tem muita necessidade de você otimizar esse código ao máximo possível, por ser uma função bem simples. Então, vamos lá, vamos usar o loop for aqui. Aqui, entre as chaves, vai ser onde a gente vai declarar o nosso código, né? E aqui, onde está os parênteses, vai ser onde a gente vai iniciar a função for, o loop for, né? Para você usar o loop for, você precisa declarar uma variável. Eu vou usar o let. O let ele garante o escopo de código. O let i igual 0. Ele vai começar com o i valendo 0. E eu quero que esse código rode enquanto a variável i for menor que dados.length. Esse length, ele pega a quantidade de itens que tem dentro da minha variável dados. Então eu quero que o meu loop fique rodando enquanto tiver dados a ser verificado. E enquanto tiver dados a cada giro, né, dos dados, enquanto tiver dados, o i vai se auto-incrementando. Então eu vou declarar aqui i++. Essa é a estrutura do loop for. Ele precisa de ter uma variável, declarando o início dessa variável, né, quanto que ela está valendo. Aqui você declara por quanto tempo você quer que esse loop for rode. Eu quero que ele rode enquanto tiver dados. E o que fazer a cada volta. Eu quero que ele incremente. Bom, vamos lá. O que a gente vai precisar fazer é o seguinte. Eu vou declarar uma constante aqui dentro, que ela vai se chamar informação. Essa constante informação, ela vai fazer referência aos dados na posição i. Como ele está vendo dentro de um array, essa variável dados está pegando um array, a posição i ela vai se auto-incrementando. Então, para mim acessar a primeira linha, eu quero acessar dados na posição 0, depois, na segunda volta, dados na posição 1, depois dados na posição 2 e assim por diante. Então, como ele vai se auto-incrementando, o método correto para você acessar é desse jeito aqui. E informação é referente a dados na posição i. Agora aqui, para a gente carimbar a data, eu não quero carimbar a data se já tiver uma data. E eu também não quero carimbar se a linha estiver em branco. Eu quero que primeiro ela verifique se nessa posição aqui tem o nome. Se aqui tiver um nome e aqui tiver em branco, aí sim eu quero que ele carimbe a data. Se aqui tiver em branco, eu não quero que ele carimbe data aqui. Para a gente fazer isso, a gente vai usar uma condição. Para a gente criar uma condição, a gente usa o if. Aqui é onde a gente vai declarar nossa verificação da condição. E entre as chaves é onde a gente vai criar o nosso bloco de código, que se essa verificação aqui der certo, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Se o que tiver aqui der errado, der falso, não cair no critério, ele não vai executar o que tiver aqui dentro. Tá? Uma indentação aqui. Qual vai ser a nossa condição? If informação, que é a variável que a gente declarou aqui em cima, na posição 0. Por que posição 0? Porque o array em JavaScript, ele começa na posição 0. Então, informação é referente à linha e a posição 0 é a primeira coluna. A posição 1 é a segunda coluna, a posição 2 é a terceira coluna. Então, a posição 0 vai ser a coluna do nome, ou seja, eu vou mandar ele verificar se tem o nome. Se informação na posição 0 for, aliás, igual não, eu quero usar diferente de em branco. Se na posição da primeira coluna for diferente de em branco, ok, só que eu também tenho mais um critério. Aí eu vou concatenar com 2e comercial, que eu quero dizer que as duas condições têm que dar verdadeiro ao mesmo tempo.
e informação. Na posição 3, coluna 3, lembra que eu falei aqui? Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, se a terceira coluna for igual, em branco. Ou seja, se na primeira coluna tiver um nome e na terceira coluna não tiver uma data, a gente vai executar esse trecho de código aqui. Bom, pessoal, o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar criar o método, né, o acesso à nossa matriz. Essa variável dados aqui, ela está dando getValues. O valor retornado é um array. Como ele vai ter colunas e linhas, a gente pode chamar de matriz. E essa matriz, ela tem o eixo Y, que seria o acesso às linhas, e o eixo X, que seria o acesso às colunas. Então, a gente quer que a navegação XY carimbe a data aqui. Para a gente fazer isso, a gente vai acessar a nossa planilha, que é referente à nossa variável que a gente criou aqui, planilha.getRange. O método getRange, quando a gente vem aqui e coloca uma vírgula, não só o método getRange, né? Qualquer método, se você vier ali dentro dele e colocar uma vírgula, vai abrir um menu descrevendo o que esse método pode fazer e como fazê-lo. Aqui, ó, a gente está vendo aqui que antes da vírgula, primeiro a gente declara a linha. Row em inglês é linha. Column é autoentendível, então coluna. Então, antes da vírgula aqui, a gente tem que declarar a linha que o código vai estar acessando e depois em que coluna que ele vai ter que acessar para poder carimbar a data. Para a gente fazer o acesso à linha, a gente vai fazer o seguinte. A linha a gente quer que seja na posição I, que vai começar valendo 0, só que a linha 0, ela é a nossa linha de cabeçalho. Então, a gente tinha criado uma variável ali em cima, que é a quantidade de linhas de cabeçalho. Se eu colocar só para acessar a variável I, ele vai começar dessa aqui. E não é isso que a gente quer começar da nossa parte que tem dados. Então, a nossa variável, o nosso acesso à primeira linha vai ser I mais a quantidade de linhas de cabeçalho. Você está vendo aquilo que eu falei sobre fazer sentido o nome das constantes das variáveis? Faz muito sentido isso aqui, mas a quantidade de linhas de cabeçalho está auto-entendível, auto-explicável. Fica bem limpo isso, bem claro para entender. Então, aqui a gente já acessou a linha. Agora, a coluna. Qual é a coluna que a gente quer acessar? O método coluna, você não precisa subtrair a quantidade de coluna, pois as colunas, ele começa da 1 mesmo. Por mais que JavaScript use um array, a gente não vai estar acessando um array, a gente vai estar acessando a coluna. Então, a coluna é só a gente vir aqui direto e colocar a coluna para carimbar. Eu já tenho a linha, que eu quero que ele verifique, né, se vai estar em branco ou não, vai colar a data, e agora eu já tenho a coluna. E para carimbar a data nessa coluna específica, a gente vai usar o método setValue. E o que o setValue vai carimbar? Uma nova data. New date. Bom, vamos testar agora. Vou executar aqui a nossa função. Vamos ver aqui. Opa, acho que deu algum erro lá. Ah, tá, coloquei data em português. É new date. Agora vamos executar de novo. Vamos dar uma olhada lá. Tá aqui, ó. Tá vendo aí? A data certinho, carimbou onde a gente queria que carimbasse. Não carimbou nas linhas em branco. E tá aqui o nosso script funcionando. É bem simples de fazer. Depois que você começa a entender melhor os métodos, você vai ver que o acesso à informação é bem simples. Qualquer dúvida, basta consultar a documentação. E lá na documentação tem diversos exemplos de como fazer, tem bastante parte de código pronta. É só você copiar e alterar algumas variáveis que ele já vai funcionar para você também. Mas uma coisa mais complexa você vai ter que desenvolver do zero, né? Então é isso, pessoal. Por hoje, o tutorial é esse daí. Muito obrigado.